Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente continua e encerra também a nossa discussão sobre gênero como uma categoria útil para análise histórica. Se você está chegando por aqui agora, a discussão desse texto faz parte da nossa série de leituras feministas para 2024. Essa é a nossa segunda leitura e até a leitura do mês que vem, nossa terceira leitura vai ser A Prateleira do Amor, da Valesca Zanello. A gente começou aí com dois textos clássicos, com dois textos mais antigos, e agora a gente vai aí com um livro mais contemporâneo para analisar e para entender as discussões de gênero e as questões de gênero no nosso contexto de agora, na nossa vida de agora. Bem, a gente discute hoje a parte 2 do texto Gênero como uma categoria útil de análise histórica, da Joy Scott, e ele é uma parte, essa parte ela meio que explica a parte anterior, a gente consegue perceber uma continuidade, um diálogo entre os assuntos que foram abordados na primeira parte e que agora se tornam mais detalhados na parte 2. Então é bom você conferir a parte 1 desse vídeo para ficar coerente para você, para ficar coerente o seu entendimento. Nessa parte 2 tem duas questões centrais que vão ser mais importantes do texto, duas questões principais que acabam sendo mais relevantes e acabam chamando mais atenção. Primeiro, que é a definição de gênero que ela vai trazer. E a definição de gênero que ela vai trazer vai ser alinhada com várias coisas, com vários elementos de análise, partindo aí, como ela é uma historiadora, partindo dessa questão de que ela está pensando no gênero, na categoria gênero, como uma possibilidade diferente, como uma possibilidade fora do habitual para se realizar as análises históricas. Então ela faz essa definição de gênero pensando nisso, pensando na análise histórica e associando com uma outra coisa que ela está defendendo, que é a ideia de que a construção de gênero não é somente a construção de uma identidade, mas ela é também a construção de relações de poder. A partir daí, ela vai defender que isso é extremamente importante para a história, porque quando você consegue analisar as relações de poder a partir de uma categoria, você consegue também fazer isso com outras categorias, que ela citou na parte 1, as questões de raça, as questões de classe. Então, a partir do momento que você tem categorias para entender como o poder funciona na nossa época, a gente consegue entender como o poder funcionou também em outras épocas. Isso tira o historiador de um lugar de mero descritor dos acontecimentos. Conforme a gente vai vendo, a partir do momento que a gente tem categorias diferentes para a gente analisar a história, a gente consegue ter um outro resultado, a gente consegue ter um outro texto, um outro discurso, uma outra defesa em relação às coisas como elas aconteceram, justamente porque a gente analisou de categorias que não são as categorias habituais. Isso é uma coisa que ela falou bastante na parte 1 e é uma coisa que ela vai falar também aqui na parte 2. Ela começa chamando a atenção por um fato que nos estudos feministas, para quem já está aí estudando feminismo, já sabe bem disso, porque é um assunto bastante discutido, mas que eu imagino que isso na década de 80, que foi quando ela escreveu o texto, isso não estava tão disseminado assim, isso não era tão conhecido assim, que é a ideia de que a categoria gênero permite que a gente faça um certo avanço em relação a uma certa oposição que havia anteriormente nos estudos em relação a homem e mulher. Então, quando as mulheres começaram a querer estudar as mulheres de uma perspectiva da mulher, era muito comum que meio que se causasse uma rixa, porque era como se aqueles estudos sobre mulheres não fossem também os estudos sobre os homens. Então havia várias maneiras de se entender esses novos estudos. Era como se esses estudos eles fossem só sobre as mulheres, sobre um grupo que está aqui à parte, ou esse estudo era compreendido como um estudo menor, porque não abarcava todo mundo, né? Ou esse estudo ele era visto como uma coisa de enfrentamento ao homem e não necessariamente as relações de opressão. Então, muitas vezes, durante muito tempo, os estudos feministas, eles foram vistos com esse tom de, por ser muito transgressor, por buscar uma série de mudanças, por buscar uma série de alterações, tanto na realidade presente, na nossa realidade social de agora, como nos campos de estudo, muitas vezes esses estudos eles eram muito mal vistos. Quando o estudo de gênero começou a acontecer, ele foi melhor recebido, isso ela fala também bastante na parte 1, ele foi melhor recebido justamente porque por tirar a palavra mulher, por tirar a categoria mulher, dava-se a impressão de que ele seria um estudo menos combativo, ele provocaria menos o enfrentamento à ordem, ao status quo, às coisas como elas eram e como na cabeça dos pesquisadores elas deveriam continuar a ser
ser e deveriam continuar acontecendo. A ideia dos estudos de gênero é ser igualmente transgressora, é ser igualmente combativa, mas naquele momento ela foi melhor recebida. É claro que a gente sempre faz ressalva quando a gente generaliza, assim, de a palavra gênero substituiu a categoria mulher. Isso a gente fala de uma perspectiva que hoje a gente também consegue ver melhor, que é a ideia de que isso funciona para algumas vertentes feministas, para alguns grupos, para algumas linhas de pensamento. Então, para um determinado grupo que pesquisa determinadas coisas e a partir de uma determinada ótica, isso funciona muito bem. Para outros grupos, a palavra mulher ela continua sendo tão importante como ela era naquela época e ela não está sendo substituída. Então, não dá pra gente generalizar e dizer que isso foi por todo mundo, ou por todas as feministas, ou por toda a comunidade acadêmica. Isso foi sendo abraçado gradativamente e em algum momento viu-se que não seria possível abarcar todos os modos de pensar essas relações dentro dessa categoria. A definição de gênero dela vai ser a seguinte, eu vou ler aqui. O gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, então esse é o ponto 1. E o ponto 2 é, o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. Então o gênero ela é uma forma primária de dar significado às relações de poder. Isso é muito importante porque a gente vai entender que quando a gente está aprendendo as nossas relações de gênero, quando a gente ainda é muito pequeno, que a gente está aí sendo gendrado, a gente está aprendendo os nossos comportamentos dentro do gênero ao qual a gente deva seguir, a gente vai aprendendo não só uma gramática, não só uma forma de agir, não só uma forma de pensar, a gente vai aprendendo tudo isso, mas a partir dentro de relações de poder. A gente vai ter textos religiosos que vai validar isso muito bem quando diz que o homem é a cabeça da casa e a mulher é o pescoço. Então a gente percebe aí uma clara, uma perfeita demonstração do que seja uma relação de poder. E isso não só nos textos religiosos, a gente vai perceber isso na fala das pessoas, no discurso das pessoas, de que o homem ele é a voz da razão, ou o homem ele tem que dar a última palavra, ou a família se estrutura em torno do homem. Isso funciona contemporaneamente e funcionou ao longo da história de diferentes maneiras. Esse é o aspecto que é importante para ela. Quando a gente fala de gênero e a gente fala do nosso local, do nosso lugar geográfico, do nosso lugar social, do nosso lugar cultural, é muito importante com que a gente não use esse nosso lugar para definir todos os outros lugares. Cada lugar vai ter a sua construção de gênero, a cada lugar vai ter o seu aprendizado das relações de poder que vão funcionar naquele lugar. E cada momento histórico, a mesma coisa. Cada momento histórico aprendeu de uma determinada maneira. A importância da gente entender que a aprendizagem do gênero é uma aprendizagem de relações de poder é fundamental para a gente não fazer o que se costuma dizer nos estudos sobre mulher, que é uma expressão que diz que é importante não vitimizar a vítima. O que significa não vitimizar a vítima dentro desse contexto? Quando a gente olha para a história, quando a gente volta para a história para tentar entender a história das mulheres e a participação das mulheres na história, a gente vai encontrar muitas figuras muito importantes que foram muito decisivas nos seus momentos históricos, seja participando em guerra, seja pesquisando, seja descobrindo uma coisa muito inovadora e uma coisa muito magnífica. A gente tem diversas mulheres fazendo coisas muito importantes. E a gente também tem muitas mulheres que criaram estratégias muito importantes de resistência, seja resistência a estupro de guerra, por exemplo, ou seja resistência a violências cotidianas. A gente vai encontrando isso numa história que é contada. No primeiro vídeo eu dei várias referências de vários livros que vai falar sobre isso e que vão mostrar essas formas de resistência, mas a gente consegue entender que essas resistências existiram. Por que é importante entender isso? Porque quando a gente volta e tira esse lugar, a mulher desse lugar, de um sujeito que continuamente foi vítima, continuamente sofreu, continuamente foi injustiçada, e tudo isso é verdade, é muito importante que a gente também lembre de contar e que a gente conte que as mulheres também foram muito resistentes ao longo da história, resistiram a violências, resistiram a diversos tipos de agressão, resistiram a diversos tipos de ataque, a diversas tentativas, foram muito importantes para proteger um grupo, foram muito importantes para proteger um país, foram muito importantes para proteger uma cidade, uma aldeia, uma comunidade. Então essa força de resistência ela é um elemento que também precisa ser contado. E ele precisa ser contado justamente porque ela vai usar a palavra
palavra agência aqui, que é uma palavra importante para a história, que é a palavra que marca, nesse caso específico aqui, nessa análise específica, é a palavra que vai dizer que a mulher, ela não é só esse sujeito social, ela não é só um sujeito cultural, mas ela é também um indivíduo com capacidade de agir, com capacidade de transformar a sua própria realidade e com capacidade para transformar a realidade dos seus, do seu grupo, seja quão pequeno ou grande for esse grupo. Isso é importante porque lá no primeiro vídeo eu falei sobre uma pergunta que ela vai nos levar a pensar, que é a ideia de a história, ela só conta as coisas que aconteceram, ela só narra os fatos históricos, ou ela tem potência e tem condição de nos dar materiais para transformar o futuro. Essa é a ideia aqui. Durante muito tempo, quando a gente começa os nossos estudos feministas, a gente vai entender que a mulher, poxa, sofreu muito, foi muito injustiçada, sofreu aí com toda uma divisão sexual do trabalho e que foi feita de objeto ao longo da história e que é feita de objeto ainda contemporaneamente. A gente entende que a mulher, às vezes, ela é uma vítima exclusiva. É a ideia de vitimizar a vítima duas vezes. E é fundamental, é muito necessário a gente contar também de todas as ferramentas e estratégias de resistência para mostrar que a mulher, ela tem uma força e ela tem um desejo de mudança e um desejo de transformação de si e do outro, que é fundamental a gente contar também. Outra afirmação que ela vai fazer, e que também acho bem importante a gente destacar, é que ela fala que os estudos de gênero vai nos ajudar a desconstruir a ideia de que há uma permanência da representação binária de gênero. O que é isso? Quando a gente diz que há uma permanência da representação binária de gênero, a gente vai entender que essa divisão de trabalho, de função, de relevância, de poder que a gente tem hoje, dá a impressão que sempre foi assim. E a gente pode pegar os livros da Beauvoir, a gente pode pegar O Segundo Sexo, que tá aqui, e O Segundo Sexo vai mostrar pra gente que em outros momentos essas relações funcionaram de modo muito diferente. Antes da ideia de construção de propriedade privada, a gente tinha homens e mulheres igualmente dividindo suas funções de trabalho. Então, o trabalho que o homem realizava, ele tinha a sua relevância, o trabalho que a mulher realizava, ele tinha uma relevância muito parecida, ou uma relevância igual. A partir do momento que a ideia de propriedade privada vai se tornando mais sólida, que a gente vai ter a formação das primeiras famílias patriarcais, a gente vai começar que isso começa a mudar. É necessário a gente saber disso, porque é necessário a gente saber que a gente conquista, mas também a gente perde. E a gente tem exemplos na história, a gente tem países que tinham em determinado momento uma liberdade maior das mulheres, nos quais as mulheres tinham uma liberdade maior e que, de repente, por causa de algum movimento político, por causa de algum jogo de poder, por causa de alguma coisa orquestrada pelo grupo dominante, no caso os homens, as mulheres perdem esse direito. É o caso do Irã, que é um país que em determinado momento as mulheres vão perdendo o direito a estudar, vão precisando voltar a usar véu como obrigatoriamente, que as mulheres vão perdendo o direito de frequentar espaços públicos. Então a gente tem aí um claro poder de a gente pode conquistar muita coisa quando a gente entende a história, mas é fundamental a gente saber que a gente também pode perder direitos. A gente tem países aí que tinha legalização do aborto e que de repente essa legalização ela vai ser reduzida para casos muito específicos. Então olha só, a gente pode conquistar muitas coisas quando a gente entende, conforme a gente vai avançando enquanto sociedade. Mas o avanço, a evolução da sociedade não significa que os nossos direitos são permanentes. Isso porque quando ela fala que gênero ele é profundamente vinculado à formação das estruturas de poder, é justamente partindo dessa ideia de que o mundo ainda é dominado por homens. A gente pode ter mulheres nos espaços de poder, a gente pode ter mulheres em espaços de trabalho, a gente pode ter mulheres trabalhando, estudando e dando conta da própria vida, mas a gente precisa ter sempre consciência que o mundo ainda é dominado por homens, e sendo dominado por homens, as leis, as decisões, as normativas, elas podem vir em algum momento a privilegiar somente o interesse deles.
voltando sobre a ideia de agência, ela vai dizer em algum momento que é sempre importante a gente saber que nem sempre os homens e as mulheres cumprem literalmente os termos de prescrições de sua sociedade ou das nossas categorias analíticas. Então é fundamental entender que nem sempre o sujeito ele vai agir conforme a sociedade daquele momento, conforme a cultura daquele momento, justamente por causa dessa ideia de agência. Aquele sujeito ele pode estar olhando para aquele lugar no qual ele está imerso e achar tudo aquilo um grande absurdo e tentar conduzir a si próprio e a sua sociedade para um lugar diferente, para um lugar mais justo. Finalizando e entendendo então que a história construiu e a história nos oferece distintas relações de gênero e distintas relações de poder que podem ser analisadas por essa categoria e em outras categorias em paralelo, categorias de raça e categorias de classe, ela faz uma série de perguntas para entender o que pode então fazer com que essas relações se alterem. E ela vai elencar uma série de coisas que podem alterar o modo como essas relações se dão, e ela faz isso de uma perspectiva que pode ser compreendida como negativa ou positiva, porque o modo como o mundo se movimenta vai fazendo com que a gente vai perder direitos ou com que a gente vai conquistar direitos. E isso vai depender sempre de uma série de movimentos que coloquem em mais ou em menos perigo essas relações de poder. Então, primeiro ela vai dizer que revoltas políticas de massa são um bom indicativo de que as relações de gênero podem se alterar. Ainda que as relações de gênero não necessariamente sejam o tema central de uma determinada revolta política de massa, ele pode ser incorporado por essa revolta, pode fazer com que a gente conquiste ou que a gente vá perder direitos. Aqui no Brasil a gente tem como exemplo o nosso processo de redemocratização, a votação de uma nova constituinte, todo o processo para a construção de uma nova constituinte, tudo que demorou esse processo, e foi um momento no qual as mulheres aproveitaram para garantir alguns direitos básicos. Então era como se está se construindo aqui uma nova constituição, então é agora ou nunca. Então havia muitos movimentos de mulheres, havia muitos movimentos muito ativos que lutaram e que conseguiram diversos direitos para as mulheres, porque seria naquele momento, naquele exato momento, no que estava acontecendo ali, uma série de revoltas políticas de massa. Outro elemento que ela vai dizer que vai ser fundamental para alterar as relações de gênero são os movimentos como crise demográfica, questão de um país que por alguma razão de repente acaba passando por um processo de fome muito intenso, passa por uma guerra, passa por alguma coisa que mude muito drasticamente o funcionamento desse país. Ela vai dizer que é comum nesses momentos que se altere também muito significativamente as relações de gênero. Quando a gente tem uma guerra, por exemplo, vamos pensar na Guerra do Paraguai, que foi uma guerra que dizimou a população masculina paraguaia num número muito significativo. Então, de repente, houve uma redução muito alta da população masculina adulta. Isso vai alterar as relações de gênero, porque a partir do momento que isso acontece, as mulheres elas vão ser convocadas para reproduzir, né? Então, se a gente está num país que tudo está correndo normalmente, a mulher ela vai poder não ser mãe se ela não quiser, ou ter poucos filhos se ela não quiser. Quando um país ele vai perder uma população masculina adulta de modo muito brutal, de modo muito repentino, essas mulheres elas vão ser convocadas para a maternidade. E aí essa convocação ela vai ser de diversas formas. Ela vai ser por meio de toda uma mobilização cultural, vai ser por meio de do uso da indústria de massa, vai ser por meio de novas legislações. Então a gente vai ter muita coisa que vai fazer todo um aparato legal e todo um aparato cultural que vai fazer com que essa mulher se sinta convocada a reproduzir, a pôr mais homens no mundo, a pôr filhos no mundo. Por último, ela fala dos padrões cambiantes de emprego que podem levar a novas estratégias matrimoniais. Então, a gente pode pensar nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra. Nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra, como os homens, a boa parte dos homens foram para a guerra, e esses homens que voltavam, quando eles voltavam querendo seus empregos. Só que aí, para eles irem para a guerra, alguém teve que ocupar esses empregos, e boa parte desses empregos foram ocupados por mulheres. Quando essas mulheres estão ali ocupando um lugar por direito é do homem, vai haver novamente todo um movimento do aparato social, todo um movimento do aparato legal para estimular o fortalecimento da família nuclear. Então essa mulher ela vai novamente ser convocada a voltar para o espaço doméstico, para poder, porque ali é o lugar da mulher, ter filho é a função da mulher. Então todo esse discurso aí religioso, muito conservador, ele vai ser bastante fortalecido no sentido de que a mulher é para estar
no espaço de casa, cuidando do marido, cuidando dos filhos, porque essa é a função dela. Então é um movimento que vai ser feito nesse sentido aí. Precisa-se que esse homem ocupe esse emprego novamente, porque houve um padrão aí, houve uma mudança no padrão nas relações de trabalho. Pra gente fechar então, pra gente encerrar, a gente volta naquela ideia. É sempre importante a gente repetir e é sempre necessário a gente entender que o mundo ele ainda é governado por homens, ainda que as mulheres estejam nos mais diferentes espaços de poder. É fundamental entender que o mundo ainda é dominado pelos homens, justamente pelo fato do mundo ainda ser dominado pelos homens, a gente não tem direito a coisas que deveriam ser nossos direitos básicos, como trabalho doméstico remunerado, como aborto legal, como condição e proteção para as mulheres, condição de proteção efetiva em relação às mulheres que sofrem violência. Essa semana mesmo a gente teve um exemplo claro disso, quando o jogador Daniel Alves recebeu o direito de pagar fiança, uma fiança de $1 milhão, para poder responder o processo em liberdade, porque ele responde pelo crime de estupro, isso na Espanha. Então ele responde pelo crime de estupro, recebe o direito de pagar uma fiança. A partir do momento que ele recebe o direito de pagar uma fiança, afirma-se que o estupro, que o direito a estuprar o corpo de uma mulher, ele tem um preço. Se você tem dinheiro para pagar, é só você pagar. E aí a gente tem todo um movimento de esse dinheiro ter sido custeado por outro jogador de futebol igualmente famoso, que foi o Neymar. Então a gente tem todo um aparato aí legal, um aparato social. Esses são exemplos claros do que seja um aparato legal, um aparato social, de que os homens eles estão em proteção, porque o mundo ainda é dominado pelos homens. Essa foi nossa conversa sobre gênero como uma categoria útil de análise histórica. Espero vocês para a discussão de A Prateleira do Amor. Até mais!